Fala aí, galera, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês, mais uma vez com a informação, aquele vídeo prometido com a documentação do que eu preciso na universidade. E aí, muita gente fala para mim assim, poxa, você falou sobre cota, mostrou algumas coisas, a gente está tentando o máximo fazer um filtro das cotas, falar quais são elas, principalmente o PCD, que a gente trata com muito carinho. Então, você que é pessoa com deficiência, e a gente vai colocar aqui quais são os estilos de cota, como é que as universidades vão utilizar, e é isso para vocês vai ser essencial para você ir direto na sua vaga. Já colocamos anteriormente um vídeo que mostra como é dividido as cotas, então nisso vocês já estão prontos. Agora nós vamos para um outro nível, né? Agora eu vou ver a documentação disso. E aí, galera, peguei a documentação que a universidade está pedindo para esse SISU 2021, tá? Não é do ano passado, é desse SISU. Então, atenção total para essa documentação. Mas antes, é claro, peço sempre a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dê aquela moral, né? Sempre, a gente quer chegar aos 5 mil. Falta pouco, falta muito pouco. Se eu não me engano, faltam 200. E aí a gente está querendo chegar agora aos 10 mil, né? Depois de passar os 5, chegar aos 10. Eu sei que para muitos é muito pouco isso. Tem canais aí, Roberto, que eu vejo que o cara tá com 50 mil, 100 mil e não traz nada de interessante. Galera, o trabalho é assim mesmo. A gente tenta caminhar aos poucos. E aí eu digo sempre o seguinte, às vezes, algumas coisas que são muito interessantes não dão tanto ibope quanto outras que não são tão interessantes assim. Mas certamente isso para mim a gente continua trabalhando. E vamos continuar, tá? Esse ano todo, próximo e assim sucessivamente. Então, claro, se inscreva, ative o sininho, dá lá o joinha, compartilha com a galera. Bota lá, dá um, né? Bota lá nos stories, por exemplo, nosso canal, bota no WhatsApp, falar com a galera, que certamente a gente vai chegar aos 5 mil e daqui a pouco chegar aos 10. Bom, agora vamos para o que interessa, né, galera? Vamos para o que interessa. E outra coisa, aqui, ó, aqui no canal e aqui a gente pode falar assim, no nosso Instagram também, a gente está tirando todas as dúvidas. Só chegar lá e me perguntar, que certamente eu respondo, tá? A galera fica tranquila. Muita gente fica com receio assim, não, o cara não vai responder, tá maluco? O cara não vai responder. Eu respondo todo mundo, cara. Todo mundo que coloca no canal, eu respondo. Mais cedo ou mais tarde, tá? Sempre eu respondo. Porque, na verdade, eu tô voltando a trabalhar normalmente, então, às vezes a gente tem meia-noite, por exemplo, para responder. A galera que vai pro meu Instagram sabe que meia-noite eu tô respondendo a galera. Bom, então vamos lá. Documentação exigida e tem links aqui na descrição do vídeo que são formulários que eles estão utilizando. Então, para você ter uma base desses formulários. Então, você vai ver que eu vou explicar, vai ter formulário e os links vão estar aqui. Bom, vamos lá. Vai ver que eu vou aparecer bem pequenininho aí para vocês, mas é porque a gente tem muita documentação para falar, muita coisa. E, na verdade, esse vídeo vai ter... Vamos falar de todas as documentações, tá? Primeiro o seguinte, aquela praxe para todo mundo. Galera da ampla concorrência, cota, todo mundo vai utilizar isso aí. É óbvio, né? A comprovação que você, de uma certa forma, claro, fez o ensino médio, terminou o ensino médio. Se for escola pública ou escola privada, não importa, tá? Uma ampla concorrência não importa. Para a escola pública, certamente, para a cota de escola pública, você tem que apresentar, claro, o diploma de escola pública, né? Ou histórico escolar, quando bota certificado, ou atestado de conclusão, que é fácil de você conseguir, ou a questão mesmo do histórico escolar. Aí você tem certificado de reservista, isso aí é uma questão bem peculiar. Quem tem título de eleitor tem que, de uma certa forma, comprovar a quitação eleitoral, é fácil. TSE você comprova. Inscrição do CPF, isso é fundamental. Aí vem questão das xerox, passaporte, etc, foto, tem uma série de coisas, tá? Muitas vezes relacionado com outros aspectos, até assim, declaração digital do sistema de solicitação de matrícula online que ocupa a vaga do curso de graduação de escola pública, tipo, existe para você comprovar que você não faz parte de nenhum curso, nenhuma universidade pública, né, fazendo curso. Isso é importante também quando você vai fazer a matrícula. E aí, consequentemente, aquele aluno que conseguiu, agora no SISU 1 não, mas no SISU 2, por exemplo, claro, o SISU 1 tem gente que está fazendo faculdade e vai tentar o SISU 1 e aí de repente passa, ele vai ter que tirar a matrícula lá, acabar com a matrícula lá para começar uma outra matrícula aqui. Então, essa é uma documentação geral. Simples, a gente já tinha comentado sobre isso. Agora a gente vai começar a definir
documentação, por exemplo, para cotas, né? O que a gente precisa. E a gente tem muitas observações, tá? Isso numa forma geral, né? Documentação do candidato, como a gente colocou, e das pessoas que compõem o grupo familiar dele. Isso é importantíssimo. Às vezes você fala assim, pô, na minha casa moram 6 pessoas. É isso aí, tá? E aí você tem que ter a certidão de casamento, tem que ter certidão de óbito de parentes, tem uma série de coisas importantes aí que você tem que levar em consideração. E assim, se é a união estável, se não é, como é isso tudo, tá? Tudo isso aí é importante para você levar. E aí você já vai separando essas documentações. E, mais importante ainda, aqui nessa universidade, por exemplo, vai ser tudo documentação online. E a tendência vai ser essa mesmo. Com os casos de Covid, certamente você vai fazer a matrícula online e não vai começar presencial mesmo. Então, aquilo que eu falei no vídeo anterior, que você pode dar aquela moral de estar numa outra cidade e começar a fazer o curso, é importante, hein? E depois você resolve isso. Bom, vamos lá para um outro nível. Agora a gente vai tentar diferenciar cada trabalhador desse. Lembrando que eu não vou ler tudo isso, tá? Senão a gente vai ficar aqui 3 horas para o vídeo todo. Mas quem quiser, tá? Eu posso dar o link ou mesmo passar os slides, que eu acho que sem problema nenhum, tá? Mas trabalhadores formais, aquele que tem carteira assinada ou servidores públicos, certamente você precisa de carteira de trabalho, por exemplo, e aí você precisa de uma série de xerox que são importantes. Muitas vezes declaração do imposto de renda, você está vendo lá aqui, ó, no 2002.2.1.5, que pega um pouquinho, né, da relação do calendário do ano passado, a declaração do ano passado, porque essa declaração a gente não tem ainda definitiva, a declaração começa a partir dessa semana, mas a gente não tem a declaração. Extratos bancários, lembrando que é importante também, tá? Comprovante de despesas. Por que isso tudo? Eu estou falando isso de 2021. Roberto, infelizmente no Brasil, a gente tem muitas pessoas que dão golpe, muita gente que dá golpe. Então é difícil você considerar, por mais que a pessoa saiba que ele tem uma renda baixa, mesmo assim se leva em consideração a apresentação de várias documentações. Isso é uma burocracia que é comum pelo país que nós temos, né? Infelizmente. Então, sim, tudo que é normal de quem é seletista, de quem é servidor público, certo? Civis e militares, entre outros aspectos importantes. E aí você tem uma série de comprovações aqui, mas principalmente carteira de trabalho, tá? Contra-cheque, tudo isso você vai levar em consideração, tá? Se tem benefício, se não tem. Eu moro com a minha avó e minha avó me sustenta. Tem que levar em consideração também isso é importante, porque aí você tem que ter a tutoria da sua avó. Tem todo um processo. Mas meu pai é separado. Já me perguntaram. Meu pai é separado. Mesmo assim, você tem que ter a questão da pensão que ele dá. Tudo isso vai entrar no processo. Você tem que mostrar a sua vida toda. Infelizmente é isso, tá, galera? Vamos lá. Vamos continuar porque tem mais observações aí que eu acho que são importantes para vocês. Aí vai os autônomos. E eu acho que a grande maioria se enquadra nisso aí, tá? Muitas vezes autônomo, o cara muitas vezes trabalha numa empresa e não tem carteira assinada, etc. Faz parte até dono da empresa, por isso que botaram lá Prolabore, que seria o trabalho que você administra para sua empresa, você ganha, por exemplo. Mas da mesma forma, carteira de trabalho, imposto de renda. Roberto, meu pai nunca declarou imposto de renda, nem isento. Então dê uma olhada, fale com ele, que eu acho que é importante. Até a questão dessa declaração de isenção vai ser importante também para ele. Isso é necessário para que você possa comprovar algumas coisas. Mas Roberto nunca fez isso. E aí você tem que... Tá vendo essa declaração 2.2.3? Declaração unificada constando informações relacionadas à atividade desenvolvida. Isso é esse documento que eu vou colocar na descrição do vídeo, para você dar uma olhada para ver como é que é. E aí tem vários desses documentos que você tem que colocar e preencher. Olha, meu pai tem isso, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. Você tem que justificar tudo, né? Os extratos bancários, sim, né? Aqui está pedindo, às vezes uma outra universidade não vai pedir, mas pega o extrato bancário, mas meu pai não tem conta. Então você vai ter que comprovar que ele não tem conta também. Tem vários aspectos, porque lá a universidade vai comprovar isso tudo, tá? Esses são os autônomos. Vamos passar agora para produtores rurais e pescadores. Ou pescadores, vamos colocar dessa forma. E aí, galera, tem muita coisa também. Carteira de trabalho. Mas, Roberto, meu pai não tem carteira de trabalho. Bom, aí você tem que...
uma questão bem complicada, né? Você vai ter que fazer novamente aquela declaração unificada, lembra que eu vou colocar aqui, tá lá, ó, tá vendo? Meu pai não tem carteira de trabalho, então ele deverá fazer uma justificativa na declaração unificada, ó, eu não tenho carteira de trabalho. E aí, ou então, se ele trabalha de uma cooperativa, sindicato, entre certo, nota fiscal avulsa, por exemplo, se ele dá nota fiscal, declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento, do PRONAF, se ele faz parte disso, se ele faz parte, se ele tem imposto, ele paga o imposto territorial rural, por exemplo, pescadores, ele vai ter que colocar, né, demanda do seguro, ou seja, muitas vezes você tem que apresentar os documentos que você convive no dia a dia. E por isso que é importante a gente dar uma olhada nisso pelo seguinte, você tem que separar essa documentação já e digitalizá-la, tá? Então, a universidade que você vai, que você pensa, daqui a pouco ela vai, no momento em que você abrir, né, passou, porque a galera que está aqui no canal certamente vai conseguir isso. Passei. O que vai acontecer? Você vai para a universidade e ela vai abrir vamos colocar uma janela para que você possa não só enviar esses documentos, mas acessar todas as informações. Com esse documento já todo pronto, e aí você sabe, sim, você já faz o checklist, porque a pior coisa, por isso que eu falei aquilo no início do vídeo, a pior coisa é você tem que entregar a documentação amanhã ou depois e fica desesperado. Você esquece muitas vezes um documento. E esquecer um documento, galera, agora então que está online, vai ser bem complicado. Sua matrícula pode ser indeferida. Imagina se você está fazendo para uma outra cidade. Você vai ter que ir na outra cidade para justificar tudo isso. É um problema seríssimo. Por quê? Porque você perdeu a vaga, perdeu, galera. Aí vão chamar um outro, vai ser bem complicado. Então, atenção total para isso. Vamos para o próximo. Está lá, aposentados, pensionistas e militares da reserva. Novamente, carteira de trabalho, comprovante, extrato de benefício, imposto de renda, tudo isso. Tudo isso você vai justificar, inclusive, naquela declaração que nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Tudo isso é importante nesse mesmo assim, olha, já sabe, carteira de trabalho tu já tem que separar. Imposto de renda, meu pai não declarou, mas então você vai ter que falar, ó, não declarou imposto de renda, falar tudo isso. Você tem que descrever tudo que você tem e que você não tem. Extratos bancários, já vai pensando nos extratos bancários, se você não for agenda, se você tem aplicativo, se você não tem, como é que eu vou imprimir isso? Porque às vezes você vai ao banco, o banco não está funcionando. O atendimento do banco é de 2 às 4. Você não conseguiu entrar. Imagina, você vai ficar desesperado. Então aproveita isso, porque por mais que você fale assim, olha, tá, o SISU começa dia 6. Pronto, começa dia 6, por que dia 6 você não vai ao banco? Ou dia, vamos colocar dia 5, que é uma segunda-feira, você vai ao banco, você resolve tudo, tá? E pronto, acabou. Pega os extratos, etc, tudo isso. Se você consegue pegar isso tudo online, melhor ainda, tá? Então vamos para o próximo. Adultos ou adultas, né, que não exercem atividade remunerada ou desempregados. Pessoas que estão desempregadas e você que fez vestibular, que já é mais de 18 anos, que você tem que apresentar tudo isso. Porque às vezes você é mais de 18 anos, tá? Não vive com os pais, né? Tem essa questão. Ou você, de uma certa forma, tem os seus pais que não têm emprego, mas estão recebendo seguro-desemprego, por exemplo, ou realmente, entre aspas, são autônomos ou não são. Isso tudo você tem que justificar. Se eles são desempregados e não estão recebendo nada, você tem que justificar também. Então, todos esses processos são importantes. E aí, novamente, carteira de trabalho, aquela declaração que eu já falei para vocês, que vai tá aqui, o imposto de renda. Pô, Roberto, meu pai não declara imposto de renda. Novamente, você vai ter que justificar porque também ele não declara imposto de renda. São coisas que são chatas, não são? Mas é importante para você, porque imagina você consegue a vaga. Pô, tem que declarar isso tudo. Por isso que eu falei da questão da própria renda. É importante que você tenha a declaração disso tudo. Porque tem aluno, infelizmente, galera, no Brasil acontece muito isso. Eu vou dar um exemplo, a gente no INEP, porque a prova do Enem tem 90 questões. Só a prova do Enem tem 90. Porque a gente sabe que tem muita gente tentando burlar a prova. Porque se a gente bota 40 questões na prova, é fácil de burlar. Então esse é o principal problema. Então a gente alonga a prova para que as pessoas, além da questão psicológica, cansaço, etc., exista isso também. Bom, vamos lá. Né? Estagiários ou bolsistas, se você é bolsista, se você vive da sua renda, às vezes você mora sozinho, vive da sua renda, fez o vestibular, está fazendo um estágio, etc. Bom, você pode declarar isso tudo também. Além de, se você declarar isso, e seus pais, então você vai estar junto com eles. Isso também é importante, hein, galera? Eu ganho 300, 500, R$1.000. Meu pai ganha tanto, minha mãe ganha tanto. Fazer esse cálculo, ver se está tudo certo.
Por isso que eu sempre falo na questão da cota. Analisa bem isso. E aí, claro, dúvida, pode vir aqui, pode ir lá no Instagram, que certamente eu vou responder para vocês. Beneficiário de programas sociais. Esse é muito importante. Muito importante. E certamente, esse vai ser até, acho que para mim, um dos mais fáceis. Você bota novamente a carteira de trabalho sempre, e aí você comprovante do recebimento, ele coloca novamente o extrato bancário, então você já pensa no extrato bancário, porque algumas universidades, eu dei uma olhada, não utilizavam. Mas como essa aqui está iniciando o processo, estou com medo de todas utilizarem e você ficar um pouco fora disso. Então já em abril, já providencia os 3 extratos bancários, né? Os 3 últimos meses, vê o que circulou na sua conta, isso define um pouquinho dessa demanda, tá bom? Esses beneficiários eu acho que até mais tranquilo. Bom, o MEI, né, o microempresário também, e aí você tem a mesma característica, as mesmas observações, carteira de trabalho, tudo isso, né? Você vai ver que não tem nada demais, além do Estado, extrato bancário, etc, isso, aquilo lá, tá, declaração do microempreendedor. Por exemplo, minha esposa é microempreendedora e ela faz a declaração do MEI, ela mostra mais ou menos quanto é que ela ganha, ou seja, não tem nada demais, tá bom, galera? Agora vem outros rendimentos, né? E aí eu coloquei, tá vendo que eu coloquei aqui? Tá vendo? Botei a FURG, botei o exemplo, tá? Importante para você colocar para aqueles que têm outros rendimentos, que vão declarar outras coisas que não se enquadram em nenhum desses processos que nós colocamos aqui. E aí, consequentemente, você vai ter que começar a fazer a declaração. Muitas vezes você está vendo aqui os 2 links, tudo do próprio punho, tá? Isso que eu digo o seguinte, próprio punho, assim, como você tem que declarar, isso eu acho que eu usei até o termo errado. Você tem que declarar falando assim, olha, eu ganho tanto, tá aqui meu extrato bancário, tá aqui isso aqui, a minha despesa é tanta, é tudo isso. Porque às vezes você fala assim, caramba, vou dar o exemplo da pensão alimentícia. Poxa, eu ganho mais do que realmente está no salário e meio. Então, galera, você pode perder a vaga. Às vezes por causa de bobeira, tá? E por último, galera, pra gente finalizar, pessoas com deficiência, eu acho que esse é um que chama muito atenção. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram hoje, com muita gente que, até uma amiga, que virou uma amiga agora, que falou comigo, é autista, está fazendo para medicina, cara, torcendo muito para que ela passe, e ela me falou e perguntou, e eu dei algumas informações, e eu vejo que o número de candidatos, o número de vagas para deficiência é muito pequeno. Tem muita gente querendo entrar. Então essa inclusão seria fundamental, uma campanha para isso seria fundamental. E aqui estão os documentos necessários para quem é pessoa com deficiência. E aí consiste em uma série de coisas importantes, que aí não só a questão de comprovação da deficiência, tá? E aí especificando qual é determinada deficiência e etc. Tá? Isso tudo vai ser super importante, mas eu acho que não vai ser também tão difícil assim. Fora, né, que aí você entra a comprovação da deficiência com a comprovação de renda, por exemplo, comprovação parda, por exemplo. Esses aspectos são aspectos importantes. Na verdade, são esses assuntos que me chamam muito a atenção quando a gente fala de determinados elementos, que eu digo sempre o seguinte, a gente está muito preocupado com vocês nesse contexto, em termos de chegar lá, de aprovação, de conseguir a vaga. Por isso que a gente está falando sobre tudo. Nosso objetivo muitas vezes é esse, é conseguir trazer para vocês todas as informações necessárias para que você possa escolher o seu curso corretamente, para que você possa entrar na universidade e ter a documentação necessária para isso, porque não é nada demais. Você está vendo uma opção de coisa, mas certamente todo mundo vai conseguir, tá? Principalmente, né, quem está precisando demais. Isso que a gente fica bastante mexido com isso. Bom, galera, foi cansativo, foi, né? Mas como eu falei para vocês, a ideia é que vocês tenham todas essas informações. Vou colocar os links aqui na descrição do canal e na descrição do vídeo, desculpa. E sempre, cara, que vocês precisarem, vem aqui no canal, vá lá no meu Instagram, que certamente você vai ter todas as informações necessárias. Galera, um grande abraço. Aproveita para se inscrever no canal, ativar lá o sininho, dê lá o joinha pra gente. E, claro, divulgar muito, né, pra gente chegar aos 5 mil, depois chegar aos 10. Se Deus quiser chegar a 100, 1 milhão, e aí a gente vai continuar. Eu vou continuar respondendo todo mundo. Nem que eu fique aqui uma semana respondendo todo mundo, eu vou continuar respondendo todo mundo, certamente. É a minha característica, né? É o meu perfil. Galera, um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.